Saudações, meus pequenos gafanhotos! Estamos de volta para finalizar o nosso ciclo de aula de dinâmica. Pois é, nós já tivemos a aula das leis de Newton, nós já tivemos as aulas das leis na força da natureza, já tivemos a aula da primeira parte do trabalho. Se você caiu de paraquedas aqui, eu me chamo Paulo Vieira, eu sou seu professor de física. E se você está chegando agora, vai lá, procura as aulas anteriores que está falando da primeira parte da aula de trabalho. Antes de começarmos a aula, eu quero agradecer mais uma vez a você que está me recebendo na sua casa. Obrigado por abrir suas portas para que a gente possa estar nesta caminhada rumo à realização do seu sonho de entrar numa universidade pública. E estamos aqui no melhor preparatório do Enem, do SSA. Vamos embora que vamos para a nossa segunda parte da aula de trabalho. Lembrando que trabalho é aquela força que age quando há um deslocamento, tá certo? E que essa força atua durante todo o deslocamento. Quando nós temos até agora, né, a gente viu os exemplos da força sendo contínua, sendo constante. Mas, caso essa força ela sofra uma variação, que pode acontecer, a gente vai precisar do conceito de gráfico. No ensino médio, nós não temos as ferramentas matemáticas de integral, de derivada, que facilitam o cálculo correto do trabalho. Nesse caso, o que a gente vai ter no ensino médio é que quando essa força for variável, vai existir um gráfico da força pelo deslocamento. E a área desse gráfico é o trabalho que vai ser calculado. Lembrando que a área é toda aquela região que é compreendido da linha que é feito o gráfico até o eixo, no caso o eixo X, que é o eixo das distâncias. Muito bem, então se você vai lá e calcula a área desse gráfico, você tem aí, nessa situação, neste exemplo, você tem um triângulo, né? Aí você iria lá usar a área do triângulo, que é base vezes altura, dividido por 2. Então vamos já botando fogo no parquinho, vamos esquentar esse kisuke, porque a gente já vai dar um exemplo que coloca o seguinte, um gráfico da figura mostra a variação da intensidade de uma força F que atua em um corpo, paralelamente à sua trajetória, em função de um espaço percorrido D. Qual o trabalho em joules realizado pela força quando o corpo vai de 2 metros a 6 metros. Olha, preste atenção que o intervalo do espaço do trabalho é apenas de 2 a 6. Então, independente do gráfico que ele der, você tem que ter esse cuidado, porque é apenas de 2 metros até 6 metros. E veja que no gráfico ele não começa do 2, ele começa do 0. Então, antes de começarmos, nós temos que entender qual é a força que existe quando o deslocamento é 2 metros. Veja que esse gráfico é um gráfico linear. Então, se você calcula o coeficiente angular, aí você deve dizer, que danada é coeficiente angular? Mequetrefe! Lembre-se que as funções matemáticas do primeiro grau, do segundo grau, elas são aplicáveis na física. Veja que o desenho do nosso gráfico é uma linha reta inclinada. Então, por isso, o coeficiente angular é a divisão do eixo Y, que é esse valor de 20, pelo eixo X, que é o eixo da distância. Então, 20 dividido por 10 dá 2 metros. Isso quer dizer que a taxa de variação desse nosso gráfico é de 2, no caso, uma constante 2 joules a cada intervalo. Então, se com 10 metros nós temos 20, com 9 metros será 2 a menos, com 8 metros será menos 2, ou seja, no caso 4. Então, se você fizer essa retrospectiva, você vai ver que quando chegarmos em 2 metros, você pode fazer uma regrinha de 3. Se 10 metros é 20, 2 metros vai dar 4. Então, veja que a área que nós vamos calcular é de 2 a 6 metros. Então, com 2 metros, nós temos uma força de 4 newtons, com 6 metros, nós temos uma força de 12 newtons. Veja que a figura que vai ser formada é um trapézio. Aí você diz, Paulo, mas eu não sei a área do trapézio, não. Mequetrefe, você pode dividi-lo em um retângulo e um triângulo, ou lembrando a área do trapézio. Lembre que a área do trapézio é base maior, que nesse caso é o tamanho de 12 metros, a base menor, que é 4, e a altura, que é a distância de 2 até 6. Então,
Base maior 12, base menor 4, altura 4, que é de 2 a 6 metros. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? A área do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Pegando 12 mais 4 vezes 4, dividido por 2, nós vamos ter aí, ó, no caso, 12 mais 4, 16, vezes 4 dividido por 2, nós vamos ter 32 joules, o valor desta energia. Bom, agora que você entendeu como se calcula o trabalho de uma força variável, agora a gente vai entender que cada uma das forças, que é aquela que a gente já estudou, ela pode realizar trabalho. E o primeiro trabalho que a gente vai falar é o trabalho da força peso. Lembrando que nesse caso, quando o objeto sobe, a força peso que sempre aponta para o centro da Terra está sendo contrária ao deslocamento. Dessa maneira, o trabalho do peso, ele é um trabalho negativo. Então lembre-se, você está calculando o trabalho do peso. O trabalho da força que fez ele subir, aí já é outra história, um trabalho motor. No caso, ó, menos P vezes H. Lembrando que força é o peso, o deslocamento é substituído pela letrinha H. Aí vocês acham, mas a altura H é com A, por que H? Porque vem do inglês height, começando com a letra H. Ah, moleque, aqui é a poliglota, para quem tá pensando o quê? Mas na descida, a gente vai fazer P vezes H, massa, gravidade vezes altura, meu grande hipopótamo, para você lembrar dessa forma. Belezinha? Então, quando o objeto cai, o trabalho do peso, ele vai ser mgh. Lembrando que o peso é massa vezes gravidade. Então, lembre-se, o trabalho do peso subindo negativo, descendo positivo. Tá aí o rapaz subindo a escada, tendo todo aquele trabalho, e esse trabalho é um trabalho negativo do peso. Uma coisa que é importante, que isso é muito importante, cai demais. Olha, para o que tá fazendo, para tudo e presta atenção em mim. Porque, meu pequeno gafanhoto, porque é importante que você entenda que no cálculo do trabalho é uma grandeza escalar. Então não depende da trajetória, depende apenas do ponto inicial ao ponto final. Então não importa como um objeto chegue ao outro. Por exemplo, veja que nessa imagem você tem um rapaz que está subindo uma rampa em linha reta e o outro fazendo um zigue-zague. Mas veja que o destino final é o mesmo castelo. E a altura é igual para os dois. Então não importa a trajetória que ele fez, o trabalho será o mesmo. O trabalho da força-peso independe da trajetória adotada pelo corpo, e sim apenas da massa, gravidade e essa altura. Então, por exemplo, veja aí, imagine 3 objetos que vão ter 3 trajetórias, a trajetória 1, a 2 e a 3. Vejam que como elas estão na mesma altura, não importa essa altura, o trabalho será o mesmo para os 3. Vamos dar um exemplo? Então, ó, uma pessoa levanta do solo um corpo de 5 quilos até uma altura de 2 metros. Em seguida, o abaixa até uma altura final de 1,5 em relação ao solo. Determina em joule o trabalho realizado pela força gravitacional. Vejam, mesmo ele levantando até 2 metros de altura e depois voltando a 1,5, não importa os 2 metros que ele fez, o que importa é a altura final que o objeto vai estar do chão. Então, quando a gente for calcular a fórmula do mgh, o que vale para a gente não é os 2 metros que ele subiu, mas sim a altura final que ele vai ter, que é 1,5 metro. Então, na hora que a gente for calcular, perceba que ó, a altura vai ser 1,5, belezinha? Vezes a massa 5, vezes a gravidade 10. Então, o nosso trabalho, ele é um trabalho o quê? Negativo, porque ele predomina mais a subida do que a descida. Então, nosso trabalho 5 vezes 10 vezes 1,5, ficando menos 75 joules. Belezinha? Ah, Paulo, e por que ficou negativo? Porque ele está subindo, né, Mequetrefe? Bom, agora a gente vai para uma outra força que também realiza trabalho, que é a força elástica. Pois é, lembre que a força elástica é a força gerada pela deformação. Então, enquanto existe deformação, existe força. Lembre que força elástica é calculada pela lei de Hooke, constante elástica vezes a deformação. A gente já viu essa aula. Então veja que a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação. Dessa maneira a gente pode construir um gráfico, visto que essa força é variável. Então, ó, a gente vai utilizar o gráfico da força elástica como uma função linear. Então veja que nesse gráfico, bem parecido com o que a gente fez na questão anterior, você tem a força elástica em função do deslocamento. Quando você calcula a área desse gráfico, você tem força elástica, K vezes X,
multiplicado pela base, que é o próprio x, que é a deformação, dividido por 2. Por isso que o trabalho da força elástica, ele fica como kx² dividido por 2. Belezinha? Lembrando sempre do sinal. Se a força elástica ela vai no sentido da deformação, a força elástica, o trabalho é motor. Se vai no sentido contrário, o trabalho é negativo. Então, ó, o trabalho da força elástica é positivo quando a mola está voltando à posição inicial. Porque quando você estica, você está puxando a mola, ela está no sentido contrário, por isso que ela é negativa. E será negativa quando você está deformando ela. Belezinha? Vamos dar um exemplo. Ó. Um corpo de massa 4 kg está apoiado em um plano horizontal liso de comprimento de mola em 20 centímetros. A mola tem constante elástica de 1.200 newtons por metro. É importante você prestar atenção, ó, que a unidade de medida está newton por metro e a deformação está em centímetros. Se liga aí que a gente vai precisar transformar. Liberada durante o empurrão do corpo, determina o trabalho da força elástica quando a mola se encontra comprimida. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender quanto vale essa deformação. A deformação da mola, preste atenção, ele falou que a mola se deformou 20 centímetros, passamos para metro 0,2 e agora a gente vai aplicar a fórmula kx² sobre 2. Quando a mola está voltando, a gente tem um trabalho positivo. Quando a mola está sendo esticada, o trabalho é negativo. Então, ó, a gente vai ter aí 1.200, que é o valor da constante elástica, vezes 0,2² dividido por 2. Isso tudo vai dar 48. Como ele está esticando a mola, o trabalho é negativo. Belezinha? Então temos aí menos 24 joules. Bom, com isso nós finalizamos. Lembrando também que existe o trabalho do atrito, que é um trabalho resistente. E aí você vai ter ele sempre negativo, não tem mais ou menos, porque o atrito é sempre uma força do contra. Bom, queria agradecer a você que está aí na sua casa por ter me recebido. Saiba que eu vou estar aqui torcendo e vibrando para a sua aprovação. Se você tiver alguma dúvida, vai lá no meu Instagram, Paulo Vieira Hipnose, que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Um grande abraço para você e até a próxima semana na nossa próxima aula. Tchau, tchau!